Depreciação e amortização. Agora, depois da vinheta. Atenção! O conteúdo a seguir não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos aqui ao canal Ação e Ações. Eu sou o Pedro e nós vamos continuar agora com o nosso conteúdo de contabilidade para investidores, tá legal? Nós já falamos aqui sobre receita bruta, receita líquida, custo de produto vendido, já falamos sobre resultado operacional, EBIT, EBITDA. Então, caso você não tenha assistido ainda algum dos conteúdos anteriores, eu recomendo que você faça para que você possa ter aí uma sequência, né, uma lógica e consolidar bem o seu entendimento a respeito da análise das demonstrações de resultado de exercício, as demonstrações financeiras e contábeis de uma empresa, tá bom? Para falar sobre amortização e depreciação, eu tenho que trazer novamente o resultado operacional aqui da empresa, tá? O EBITDA, o EBITDA e o EBIT, tá? Que é o lucro antes de juros e de impostos e lucro antes de juros e impostos, depreciação e amortização, tá legal? Então vamos começar aqui pela depreciação. Lembrando que o EBITDA ou EBITDA, ele não é uma rúbrica contábil, tá? Então vamos agora falar sobre a depreciação, tá? Para que serve a depreciação, né? O que é depreciar? É você apurar uma despesa ou um custo referente a um ativo, tá? Então as empresas elas têm vários ativos. Elas podem ter máquinas, elas podem ter equipamentos, elas podem ter frotas, elas podem ter prédios, elas podem ter terrenos, enfim, ativos. Então nós vamos fazer a apuração da despesa que é referente a esse ativo ao longo dos anos, tá? Cada ativo tem um período já estabelecido pela CPC para que seja padronizado. Então, em quanto tempo que esse ativo é depreciado? Existe uma lista bem grande, tá, gente? Eu não vou trazer tudo aqui porque eu acho que não é o caso, tá? Para construções, existem alguns anos que você vai depreciar. Carros, por exemplo, você vai depreciar em 5 anos, tá? Então, para cada tipo de ativo, existe aí uma quantidade de tempo já estabelecida pela CPC, tá legal? No caso, então, de carros, por exemplo, são 5 anos. Se você tem uma empresa que comprou um carro que custa 50 mil, então em 5 anos ela vai depreciar até 10 mil reais desse carro ao longo ali do período, tá? Novamente, não significa que ao término do 5º ano o carro valha 0 reais, que ela vai vender isso aí e vai dar para alguém de graça. Não, ela vai vender por um determinado valor, porque nós, quando falamos de depreciação e amortização, a gente está falando de regime de competência, tá? É um regime contábil, é diferente de regime de caixa, tá? Quando você vai ao mercado com o seu carro, quando a empresa for até o mercado vender aquele carro que já tem 5 anos de uso, se o carro valia 50, ela vai vender, sei lá, por 30, por 20, tá? Então, agora a gente está falando de regime de caixa aqui, tá bom? Tem que saber bem essa diferença aí. Essa depreciação, então, gente, ela não gera efeito caixa no resultado, né? Ela vai gerar um efeito contábil e aí você vai fazer esses descontos conforme o prazo que a CPC estabelece, tá? Na verdade, nem a gente que faz, né? É a própria empresa que coloca isso na demonstração de resultado, né, nos seus informes, e já vem ali então o resultado levando em consideração essa despesa de depreciação de forma contábil, tá? No caso, o EBITDA, ele vai mostrar o resultado da empresa caso não houvesse a depreciação e amortização, tá? Então, a principal diferença entre o EBITDA e o EBIT é essa. O EBITDA vai mostrar para você o resultado operacional da empresa, desconsiderando essa parte da amortização e depreciação que traz efeito contábil. Já o EBIT, ele vai mostrar para você esse resultado operacional da empresa, levando em consideração esse custo, né, essa despesa com depreciação e amortização. Lembrando que esse custo, essa despesa, ele é contábil, tá? Ele não é caixa, mas lembre-se que no futuro a empresa vai ter que despender desse valor ou algo próximo disso para comprar o ativo que vai ter que repor esse que foi totalmente depreciado, tá? Por exemplo, uma empresa ela tem, sei lá, uma empresa de impressão de papéis, né? Ela tem lá uma determinada máquina
que consegue produzir ao longo de sua vida útil 1 milhão de unidades, tá? Então ela vai ter um prazo de depreciação e é possível fazer essa depreciação em valores de acordo com as unidades produzidas. Então, para que quando chegue até o final daquela vida útil, ela esteja totalmente depreciada. Aí o que acontece quando chegar no final da vida útil dela? Onde ela se torna obsoleta, onde a empresa, se continuar com aquela máquina, vai perder espaço para a concorrência, porque a máquina já não, de repente, não faz um efeito que agora a concorrência faz, ou ela não produz com a mesma qualidade ou velocidade que a concorrência está fazendo. Então ela vai precisar repor aquele equipamento. Se ela depreciou esse 1 milhão ao longo dos anos, lá na frente, lá no término do período de depreciação, ela vai precisar comprar outra máquina de pelo menos R$1 milhão, tá? Então o EBIT vai mostrar para você que lá na frente vai ter essa despesa. Então é legal você considerar um EBIT por conta disso, tá? O EBITDA te mostra o resultado sem essa depreciação. Ó, o resultado que a empresa teve nesse trimestre aqui foi de X milhões de reais, desconsiderando depreciação e amortização. Agora, se você joga depreciação e amortização, aí você vai ter o EBIT e aí mostra um desconto contábil que realmente não aconteceu, mas que no futuro próximo vai acontecer, tá legal? Espero que tenha ficado claro aí essa diferença entre EBITDA e o EBIT para vocês. E a amortização? A amortização ela é utilizada justamente para depreciar ativos intangíveis, tá? Por exemplo, softwares, né? Todas as empresas aí que estão listadas na bolsa, ou a grande maioria delas, com certeza trabalham com softwares, com ERPs, que fazem a gestão integrada de uma ou mais unidades espalhadas no território nacional ou através do mundo, né? Então, a empresa compra um determinado software, é um ativo intangível, e ela vai precisar fazer a depreciação, vai precisar fazer a amortização desse ativo ao longo dos anos, tá? Então, é para isso que serve a amortização, tá? Então é isso, gente. Sobre amortização e depreciação, era isso que eu tinha para passar para vocês. Acompanhem aqui o nosso canal, que nós agora no próximo conteúdo falaremos um pouco mais sobre contabilidade para investidores, tá bom? Bons estudos e bons negócios!